A gente fala sobre o conflito no Oriente Médio. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu que o exército inicie um plano de retirada de civis da cidade de Rafah, que é o próximo alvo da ofensiva contra o Hamas. Enquanto isso, seguem as conversas por um possível cessar-fogo. Sobre esse cenário, a gente conversa agora. Gentilmente nos atende o professor de Direito Internacional, Manuel Furrella. Sempre uma honra, professor, receber o senhor aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Boa noite. O professor não está me ouvindo. Agora sim, professor, está ouvindo? Boa noite. Bom, professor, eu começo perguntando o seguinte: será que esse plano de Israel tem algum objetivo e tem condições de dar certo, ou isso aumenta ainda mais a tensão no Oriente Médio, professor? Isso já mostra como Israel pretende lidar com o pós-domínio da região. Porque o que nós tivemos? Tivemos o ataque terrorista no ano passado, um grave ataque terrorista organizado pelo Hamas, e a resposta israelense, que a gente também já sabia que seria em grandes proporções, e que Israel, em algum momento, como nós já temos agora o cenário, dominaria militarmente a faixa de Gaza, e a partir do momento que dominasse a faixa de Gaza, a dúvida era: qual seria o encaminhamento que Israel daria na continuidade desta questão, a partir do momento que tivesse controle sobre a região. Os Estados Unidos demandaram que Israel começasse um processo de negociação, retomasse um processo de negociação com os palestinos, para que de vez resolvesse a situação, e Israel não disse qual era a agenda, mas agora começa a mostrar. A agenda é uma intensificação dos ataques, a continuidade dos ataques, até que ele consiga a libertação dos reféns e também consiga dizimar por completo qualquer tipo de resistência do Hamas. Ou seja, esta é a agenda de agora, uma agenda de intensificação dos ataques, porque Israel imagina que militarmente é que ele tem que se posicionar nessa pós-dominação da região, nesse segundo momento do conflito. O professor, agora, em meio a esses pedidos de retirada dos civis, essa retirada dos civis propriamente dita em Rafah, a ONU faz uma condenação de um procedimento como esse. Como é que fica isso, então? A ONU ela tenta mediar um conflito onde ela nunca, infelizmente, teve um papel. É interessante, porque a ONU tem duas crises agora em relação propriamente a essa questão do Oriente Médio. A primeira é de que, mesmo tendo criado o Estado de Israel em 1947 e depois efetivando-se em 1948, ela nunca acertou como ficaria a questão dos palestinos que estavam sendo desalojados para a criação do Estado de Israel. E ela nunca teve uma participação efetiva. E agora ela vive outra crise, uma crise de representatividade no mundo todo. A ONU ela vive provavelmente o seu pior momento da história, onde ela não tem nenhum tipo de articulação. Então, ela não é uma voz ouvida pelos dois motivos que eu mencionei. Um, localmente, porque ela nunca teve articulação para lidar com o conflito entre israelenses e palestinos, e outro, pela própria crise dela. Então, essas frases que a ONU organiza, esses posicionamentos, infelizmente, têm pouco efeito. Quem tem condições de fazer algum tipo de articulação para que medisse o conflito entre israelenses e palestinos e os grupos locais, aí também como o Hamas, por exemplo, os Estados Unidos, são os Estados Unidos. A ONU ela não tem um papel a não ser propriamente uma retórica, infelizmente, já que uma organização internacional como ela é que deveria estar organizando a finalização deste conflito, atendendo-se ali uma mediação que seria o seu papel. Pois é, professor. Nessa semana a gente acompanhou a divulgação de um plano do Hamas, uma possibilidade de futuramente acabar com esse conflito. Tem todo um processo com liberação de reféns, mas o primeiro-ministro de Israel não aceitou. Mas, paralelamente, continua uma negociação com o apoio do Egito e também do Catar. De que forma é possível continuar essa negociação se o primeiro-ministro de Israel diz que o objetivo dele é dizimar o Hamas? Aí não tem uma negociação? Não tem, infelizmente. Mas aí também o próprio Hamas, ao ter extremado os seus atos, os atos terroristas que praticou, também não colaborou nesse processo.
Porque, veja só, ele iniciou os ataques terroristas que a gente observou, que foram muito audazes, inclusive com o sequestro de civis, sendo que eles mantêm ainda mais de 100 civis com eles, e por conta desse discurso extremado, agora neste momento, na hora de moderação, eles também perdem a legitimidade. Mas você levantou um ponto que é importante. Você tem atores que não têm como negociar com Israel, como por exemplo é o Catar, mas você os tem como importantes na interlocução com os palestinos, principalmente com o Hamas, já que durante o período de administração da faixa de Gaza pelo Hamas, porque ele se tornou um grupo terrorista, mas em período anterior ele era o grupo que administrava aquela região, já que os palestinos estavam divididos, né? Um grupo, que é o Hamas, cuidando da faixa de Gaza, e o Fatah, cuidando praticamente da região toda lá da Cisjordânia. Ele tinha aquele papel durante aquele período, ele necessitava de recursos até mesmo para atender a administração pública, os serviços aos palestinos. E o Catar, como é muito rico por conta da exportação do petróleo, foi fundamental naquele período em prover recursos. Então, agora o Catar e outros também que apoiaram o Hamas e os palestinos da faixa de Gaza, ele tem muito poder nessa conversa. Então, o que Israel pode fazer? Ele não tem nenhum tipo de apelo ao que fala o Catar, mas ele pode usar o Catar como um bom interlocutor. Mas o que a gente tem aí é justamente a consolidação do projeto de Israel pós-ocupação da faixa de Gaza. É continuar uma atitude mais extremada até que haja a libertação dos reféns, mas não por negociação, mas por imposição. Esta é a aposta de Netanyahu. Ele acredita que é dessa forma que ele constrói depois um futuro pacificando a região por imposição. É uma agenda de Israel. Nós gostaríamos que a parte do diálogo, da conversação acontecesse, até mesmo utilizando, como você mesmo apresentou, o Catar. Mas o que tem sido apresentado por Israel não é isso. Não há uma disposição para diálogo, mas sim por utilizar forças extremas para, a partir disso, conseguir libertar os reféns, que é o principal problema que tem Israel agora ainda em mãos. Professor Manuel Furrella, de Direito Internacional, muito obrigado mais uma vez, um bom carnaval para o senhor, até a próxima, um abraço. Bom final de semana.